Fala galera, beleza? Essa é a segunda aula do nosso curso de Aplicando os Princípios Solid usando o Laravel. Nessa aula a gente vai rever um pouco o que a gente fez na aula anterior e vamos trabalhar na infraestrutura. Especificamente, a gente vai dar importância hoje para o nosso banco de dados, beleza? Na aula anterior a gente trabalhou nas controllers, especialmente tirando a responsabilidade demais das controllers e passando para outras classes, movendo para outras classes. Beleza. A gente também fez algumas refatorações usando tratando exceções e capturando elas no controller. E nós optamos por não alterar a listagem, as listagens, certo? Beleza. O que a gente tem até agora é o seguinte: os nossos controllers eles tinham várias responsabilidades, agora eles estão com menos responsabilidades. Eu não diria responsabilidade única porque nós ainda estamos validando os requests aqui nos controllers. Porém, diminuímos as suas responsabilidades e passamos aqui para as aplicações, como por exemplo a criação do curso. Porém, se nós observarmos, a criação do curso ainda está tratando de algumas coisas que não são de suas responsabilidades, como, por exemplo, salvar no banco de dados. Ótimo. Como que a gente vai tratar dessas alterações? Como que a gente vai separar e deixar todas essas nossas aplicações independentes do banco de dados? Por que eu estou falando isso? Imagina o seguinte: se a gente tiver aqui que alterar, por exemplo, a, a, a persistência do curso e salvar num banco de dados MongoDB. Todos os lugares que estão com save, que é uma característica daqui da ORM do Laravel, a gente vai ter que alterar para adaptar ao MongoDB. No entanto, se a gente tiver um repositório onde todas essas transações de banco de dados elas ocorrem concentradas, se nós tivermos que porventura alterar para MongoDB, nós vamos alterar apenas naquela classe. E aí, se nós alterarmos apenas na classe do repositório, essa classe aqui vai estar seguindo o princípio OCP. Ela vai estar aberta, fechada para modificações, porém aberta para extensões. E o que significa isso? Que a gente vai poder salvar, não importa qual banco de dados, a gente sabe que ele vai salvar em um banco de dados. E isso é estar aberto para extensão, porque nós podemos estender essa classe aqui para criar novos comandos, em geral, aqui novos comandos, sem alterar em si o seu funcionamento, sem depender, por exemplo, de algum retorno específico de algum banco de dados. Beleza, como que a gente vai começar fazendo esse tipo de coisa? A gente vai começar criando uma pasta aqui chamada infrastructure. Essa pasta vai tratar de tudo relacionado à infraestrutura, não só banco de dados, mas por exemplo, se porventura viermos a fazer o upload de arquivos, nós vamos tratar também nessa pasta. E eu vou criar mais uma pasta aqui dentro da infraestrutura chamada persistence. Então, eu vou colocar um sufixo persistence via eloquent. Beleza. Então a gente tem persistência via eloquent, que é o ARM do Laravel, e a gente vai começar a criar alguns determinados repositórios aqui para a gente. No entanto, cabe salientar o seguinte: quem vai usar as interfaces desse repositório são as aplicações, os nossos casos de uso. E aí eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar uma pasta aqui de interfaces. Tá? Não é uma forma ideal, mas é uma forma para a gente começar. Por que eu vou usar essa pasta de interfaces aqui dentro da aplicação? Toda interface ela deve estar sempre
próximo do cliente de quem usa. Ou seja, quem vai usar essa interface, por exemplo, do I, por exemplo, I persist course repository. Eu vou criar esse I persist course repository porque é o seguinte: namespace app application interfaces interface e vou colocar a função, aliás, eu vou colocar a função persistir, persiste. E eu vou receber aqui um model do Eloquent, pelo menos é esse nesse momento. Podemos usar o model nesse momento. Se bem que aqui no caso a gente já pode usar diretamente o course. E aqui o course. Beleza. O que acontece? Aqui na função de persistência, agora a gente vai receber o course e persistir esse curso. A vantagem que isso dá pra gente é de criar um construtor aqui no course creation, onde a gente vai injetar o nosso repositório que a gente acabou de criar, que é o I persist course repository. E qual é o benefício disso? O benefício é que a gente vai passar esse save para um this repository persist e vamos passar o course. Perfeito? E podemos tirar esse course save. E aliás, a gente pode fazer com que este método de persistência retorne o ID, que é o retorne o inteiro. Ou seja, aqui a gente vai retornar o inteiro, que é o ID do curso, fazendo com que a gente modifique o nosso método para isso. Ótimo. O que a gente precisa fazer agora? Injetamos a dependência do repositório aqui dentro, porém, a gente não criou o concreto. O concreto nós vamos criar aqui no persistência via Eloquent, aonde a gente vai criar um course repository. App infra structure persistence via Eloquent e courses. A gente vai criar a classe course repository e essa classe, por sua vez, vai implementar o iPersistence repository. Ótimo. O que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos fazer o course.save e vamos retornar o course traço id. Basicamente essa é a nossa função de persistência e a gente vai usar ela tanto para atualizações quanto para inserções, novas inserções. Ótimo, isso tudo é muito bom, muito positivo, já invertemos aqui, mas ainda não injetamos no App Service Provider. Então vamos precisar acessar aqui o App Service Provider
e injetar o nosso repositório. Vou comentar aqui, não é necessário, mas é só para a gente diferenciar da aula anterior. Aqui, application barra interfaces barra i persist course repository, concreto course repository, porém no app infra structure barra persistence via eloquent barra courses barra course repository. E pronto, nós fizemos nosso primeiro bind. E eu acho que eu esqueci só de fazer o seguinte aqui. Courses. Pronto, o namespace está certo, beleza. Ótimo. A gente fez agora a nossa primeira separação da nossa persistência. Porém, nós ainda temos as outras aplicações para alterar, como, por exemplo, o change course. No caso do change course, a gente vai usar o repositório também, porém de duas formas. A gente primeiro procura pelo ID e depois salva, certo? Nesse caso, o que acontece? E aí a gente vai aplicar agora, talvez, um dos mais importantes, ou pelo menos para mim, todos são importantes, mas para mim, talvez ali entre o top 3 os mais importantes princípios de orientação a objeto, não só do Solid, que é a segregação de interface. Eu vou explicar isso para vocês agora, que é o seguinte. Eu poderia usar, como a própria documentação do Laravel sugere, um iCourse repository, em que eu manteria todas as funções de repositório nessa interface e no concreto. O problema disso seria para testar todo esse tipo de coisa, porque é o seguinte, nos testes a gente vai testar essa classe e para testar essa classe nós vamos precisar implementar todas as interfaces. Então é o seguinte, o princípio de segregação de interface diz que nenhuma entidade de software é obrigado a implementar coisas que ele não vai usar. Então, se ele não vai usar todos os métodos do repositório, não tem por que ele implementar isso. Por isso que eu não uso essa abordagem do iCourse Repository. Por isso que eu prefiro uma interface para cada. Então, por exemplo, eu usaria um iFind Course by ID, por exemplo. Eu poderia até fazer aqui. E o outro, que na verdade a gente já tem, que é o iPersist Course Repository. Aqui eu só estou dando um nome diferente só para, enfim, de fato diferenciar. A gente vai inicializar os campos. Excluímos os comentários. Ótimo, agora a gente vai criar essa interface. A gente cria essa interface
aqui novamente. Onde a gente vai ter uma função find by id, que vai esperar um inteiro, o id inteiro, certo? E vai retornar para a gente um course. Ótimo. Agora falta a gente incluir essa classe. E maravilha. O que a gente vai ter aqui agora? Aliás, vamos fazer o seguinte antes. Vamos ir aqui no Course Repository e vamos implementar o Find Course by ID. Que vai ser exatamente isso aqui. Beleza. Agora é o seguinte, vocês podem ter ficado na dúvida. Por que que eu sugiro utilizar várias interfaces diferentes, porém apenas uma classe concreta, apenas um course repository? Porque se eu separei as interfaces, por que não separar o concreto? Porque como a minha interface fica no cliente, o meu change course não precisa necessariamente saber qual que é o concreto. E, por exemplo, se você observar aqui, o Finder, se eu utilizar o this Finder, ele só vai ter um find by id, porém ele não sabe qual que é o concreto, ele não tem acesso aos outros métodos do repositório, ele só tem acesso a esse find by id. Da mesma forma, aqui, this repository, eu vou persistir o curso. O que acontece? Eu não tenho noção de quem de fato está aplicando isso, qual é o concreto. E isso me dá liberdade para tomar várias decisões dentro do meu software, de tal forma que o meu concreto aqui, eu não vejo problema nesse início, a não ser que ele passe a ficar muito grande, mas eu não vejo problema nesse início de que ele implemente todas essas funções juntas. Desde que, aliás, eu só preciso informar isso no App Service Provider, que é o que a gente vai fazer aqui exatamente. Nesse novo binding, o que a gente precisa mudar? O concreto permanece o mesmo, porque é onde é implementado. Porém, aqui eu vou mudar para o unfind course by ID. E pronto, está implementado. Ótimo. Eu já posso fechar isso aqui. E agora o meu change course também está totalmente independente. Totalmente eu não diria, porque a gente ainda tem uma alteração para fazer em relação ao curso, né? Mas, enfim, ele está independente das funções de banco de dados da ORM. Então, se eu quiser alterar minha ORM, eu não preciso mexer em nada dentro dos meus métodos, eu só preciso mexer aqui no meu repositório, ou sequer eu mexo nesse repositório. Eu mantenho ele, só que eu posso criar uma outra classe, por exemplo, Course Repository MongoDB, e dentro desse Course Repository MongoDB eu implementava de acordo com a sintaxe do MongoDB e fazia o novo bind, trocava o binding aqui no App Service Provider. Ou seja, o nosso change course e o nosso course creation está independente de fato assim do banco de dados, apesar de ainda ter uma dependência com relação ao model, que por exemplo, esse course ele estende do model que é, enfim, utilizado pelo ORM do Laravel. Mas a gente vai tratar disso na última videoaula dessa série. Por enquanto, a gente vai focar nisso. Estamos separando a nossa infraestrutura, certo? Tudo que estiver aqui em infraestrutura tem que ser o concreto e não a interface. A interface é sempre por parte do cliente. Porque, por exemplo,
Se eu quiser criar uma outra infraestrutura, persistência via MongoDB, eu crio uma outra pasta e posso simplesmente apagar essa aqui, que todo o meu código continua funcionando desde que eu implemente as interfaces aqui. Por isso que a interface tem que estar no meu cliente, porque é o meu cliente que usa a interface. Beleza? Então vamos para a próxima aplicação, que seria o Cancel Course. O Cancel Course, ele utiliza duas coisas. Primeiro, ele faz uma busca e depois ele deleta o curso. Aqui eu poderia fazer de várias formas diferentes. Eu poderia usar só um repositório para encontrar esse curso e deletar e aplicar tudo isso aqui dentro do course repositório, por exemplo, uma função que fosse find and delete. Porém, enfim, por questões mais metódicas, eu vou usar a separação das interfaces aqui. Vou usar duas interfaces, uma que a gente já tem e a outra que a gente vai criar, que é o de deleção. Para isso, a gente vai criar o construtor aqui, com a primeira função, que é o persistence course. Opa, não. O iFind course by ID, que vai ser o nosso finder, que a gente já vai substituir. Então, o nosso course vai ser igual a this find by ID, passando o ID. Podemos, enfim, apagar isso aqui e nós vamos criar uma outra interface, que é o delete course repository. Que, enfim, nós vamos usar aqui, repository, e nós vamos criar aqui um delete, passando o course que a gente acabou de criar. Esse método eu vou cortar. Eu vou criar a nossa interface aqui. Namespace, interfaces, interface, function delete, que vai receber um course e não vai retornar nada. Importamos essa classe aqui. Ótimo. Podemos apagar esses dois aqui que não são utilizados. E aí sim, viemos aqui novamente no concreto. E implementamos esse último método, que vai fazer basicamente o course delete. Ótimo, última etapa é ir no Service Provider e incluirmos essa é a última interface, criarmos o bind. Ótimo. O bind de todos os nossos repositórios está pronto. Então agora não dependemos mais especificamente do banco de dados, né, da ORM aqui. Dependemos em relação só ao modelo, né, ao domínio, ao model. Mas, enfim, aos métodos da ORM já substituímos, criamos as nossas próprias interfaces e agora os cursos estão completamente independentes.
Vou fechar isso tudo aqui e a gente vai passar para agora os estudantes. Para isso eu vou criar uma outra pasta aqui no Persistence via Eloquent com o nome Students. Eu vou criar essa nova classe Students Repository. Class. Ótimo. E agora nós vamos começar pelo Register Student. Nós vamos criar o construtor e vamos injetar o iPersist Student repository. Inicializamos o campo e vamos criar a nossa interface. App, Application, Interfaces, Interface, iPersist Student Repository e vamos criar a função persist. Ela vai retornar o ID do que foi persistido e vai receber como parâmetro o estudante. Beleza. A partir disso, agora nós precisamos importar essa classe e substituir basicamente essa última etapa aqui por return this repository persist o estudante. Ótimo. Depois disso, o que a gente precisa fazer é vir aqui no repositório de estudantes e implementar o iPersist Student Repository, que vai fazer salvar o estudante e retornar o ID do estudante. Ótimo. Depois disso, basta a gente ir no App Service Provider para injetar o estudante. iPersist Student Repository. Aqui nós alteramos para Students e Students Repository. Ótimo. Beleza. Isso tudo tá muito bonito. Já substituímos aqui o Register Student, agora vamos substituir a matrícula. Na matrícula a gente precisa utilizar vários repositórios diferentes. Então, basicamente a gente vai utilizar um de cursos, né, e um também de estudantes. Então, primeiro vamos utilizar o do curso, find course by ID.
onde o curso vai ser find by ID por esse ID que veio via request. Ótimo, já substituímos o primeiro. O que vamos fazer agora vai ser incluir o persistent student repository ou não. Vamos fazer o finder do student. I find student with courses by ID student finder e vamos criar essa interface. Namespace app application barra interfaces interface. Beleza, vamos nessa. Função find with courses by ID e vamos esperar o ID. E o que vai ser retornado vai ser um student. Ótimo. Incluímos esse método e vamos aplicá-lo no repositório. Que é basicamente a gente vai substituir por isso aqui. Vamos retornar. Isso aqui pode apagar. E agora sim. Opa, falta inicializar. O estudante, ótimo. Student Finder. Agora ele vai find with courses by ID com o ID. Ótimo. Então já substituímos essas duas linhas. Esse sum aqui, apesar de depender, né, dessa collection do estudante aqui, ele não é um acesso direto ao banco, então não vou trocar isso aqui no momento. E nem isso aqui também, apesar de fazer parte da ORM, não pretendo trocar isso aí no momento. Primeiramente, vamos fazer isso aqui, ó. A persistência, a inclusão do curso, a matrícula do estudante no curso. Então vamos criar mais uma interface aqui com I enroll repository enroll repository vamos criar a interface namespace app application interfaces
interfaces I enroll repository function enroll e o que nós vamos receber como parâmetro vai ser o ID. Ótimo. Por último, vamos implementar essa nossa nova interface. Primeiro vamos incluir ela aqui, inicializar. Ótimo. Só vamos fazer uma pequena alteração aqui, porque esse enroll vai ser o course ID e precisamos receber o estudante também. Ótimo. Vamos alterar aqui. Student e o int course ID. Ótimo. Agora sim, o que a gente vai fazer vai ser substituir isso aqui, student courses, trocar esse request pelo course ID e por fim vai salvar. Ótimo. A gente poderia usar um método para cada, um para fazer incluir o curso ao estudante e o outro para salvar que já existe, que é o de persistência. Porém, isso não elimina 100% das nossas necessidades aqui de tirar o ORM fora. Nós posteriormente vamos acabar também tirando isso aqui do caminho também. Não pode ter, porque isso ainda cria uma dependência da ORM, né? Pelo menos do retorno. Mas primeiro vamos ao básico. Aqui, enroll repository, enroll. Agora sim nós vamos passar o estudante e o course ID. Ótimo. Tá ficando menor e tá ficando mais legível, né? Ótimo. Porém, nós ainda temos essas necessidades aqui do seguinte, dos créditos e se o estudante ainda está matriculado. Beleza. A gente pode substituir isso aqui por métodos do repositório também, mas antes disso vamos ver o seguinte. Nós ainda usamos o estudante para calcular o semestre e também usamos o curso para ver se o curso está disponível em qual semestre e quantos créditos tem o curso. Então nós não podemos eliminar essas duas etapas aqui. A gente só vai substituir mesmo essas duas funções aqui também por métodos do repositório, já que eles são métodos exclusivos do retorno da ORM. Então, ótimo. Primeiro o que a gente vai fazer é pegar a quantidade de créditos que o estudante possui, né, está matriculado. Então, primeira coisa é o I total credits vamos fazer total student credits
e vamos criar essa interface. Opa, criei errado aqui. Vamos criar a interface. Namespace, app, application, barra interfaces, interface. E function get credits. Opa, get credits, o que acontece? A gente vai receber como parâmetro desse get credits o estudante, student. Vamos importar essa classe, inicializar esse campo e utilizar ele aqui. Credits, this total student credits, get credits, passando o estudante. Beleza, agora a gente volta para cá para o repositório do estudante e vamos incluir o total credits que nós vamos usar apenas para retornar aqui. Return student courses some credits. Então já podemos excluir esse método e agora focar apenas nesse aqui. Essa variável aqui, ela recupera o que? Exatamente, ela recupera se o estudante está matriculado no curso. Então, o que tem que retornar essa função aqui é um booleano. Então, vamos fazer o seguinte. Então, I find student find if student is enrolled tá ótimo. Find if student is enrolled. Agora a gente vai criar essa interface aqui, mais uma. Oh, caramba. Aqui, ótimo. Namespace, app, application, barra interfaces, interface, ótimo. Function find student is enrolled. E nós vamos retornar um booleano e vamos receber como parâmetro o estudante e o course ID. Então, student e ter um course ID. Ótimo. Beleza, agora a gente pode importar essa interface aqui. Importamos a interface. E agora nós podemos substituir esse método aqui. O que nós vamos fazer vai ser copiar e ir no repositório
de estudantes e incluir essa interface, implementar essa interface. Substituindo isso aqui pelo Course ID. Ótimo. Agora nós trocamos esse método pelo find. Opa. Vamos substituir isso aqui. Student is enrolled. Initialize fields. Ótimo. Find student is enrolled. E eu preciso passar o estudante. E por fim, o request do Course ID. Posso cortar isso aqui. E ótimo. Agora todo o nosso processo de matrícula já não depende mais da ORM. Dá para compreender que a boa parte das interfaces nós temos agora muitas injeções de dependência e tem alguns caminhos que a gente pode usar para contornar esse crescimento massivo aqui de dependências. Porém, não é o foco desse momento. O foco era a gente separar toda a nossa ORM, tudo que é de infraestrutura. Como vocês podem perceber agora, o que tem aqui basicamente é só o nosso código mesmo, né? Então, seja qual banco for, seja, enfim, qual ORM for, a gente sabe que a gente vai encontrar um estudante pelo ID, com cursos, né? A gente vai encontrar o curso pelo ID, a gente vai pegar o número de créditos que o estudante já possui, a gente vai pegar para ver se o estudante está matriculado já no curso. Vamos fazer utilizar aqui algumas regras de negócio e no final a gente vai persistir a matrícula, mesmo sem saber também qual que é o banco. Ou seja, até agora, né, nós tínhamos a dependência da ORM e agora, depois de atualizado e refatorado, nós não temos mais a dependência da ORM nem do banco de dados aqui. Ótimo, vamos para agora o cancelamento da matrícula. Beleza. Para o cancelamento da matrícula, a gente já também vai acabar utilizando alguns métodos que a gente já tinha criado, que é esse de estudante. A gente poderia utilizar o estudante com cursos, aqui não tem problema, mas para fins de performance eu não estou interessado em fazer esse join, então eu vou criar aqui o find student by ID. Que eu vou colocar finder. Também vou usar aqui um cancel enrollment repository. Ótimo. O que a gente vai fazer vai ser criar essas duas interfaces. Find by ID. Nós vamos receber o inteiro ID. Nesse caso, opa, esqueci. Vamos importar aqui e eu esqueci de fazer uma coisa. Que nós vamos retornar o estudante. Ótimo.
e nós vamos criar o cancel enrollment repository interface aí cancel enrollment repository function cancel enrollment. Basicamente a gente vai receber o estudante e o ID do curso, course ID. Ótimo. Vamos injetar aqui. Vamos inicializar as variáveis, as duas. Ótimo. Então, primeiro, a gente vai usar o estudante para this finder, find by ID, e posteriormente this repository cancel enrollment passando o estudante e o course ID. Agora a gente volta aqui no repositório para implementar essas duas interfaces que a gente criou. Beleza. Então, primeiro temos estudante e segundo, para cancelar a matrícula, só trocando isso aqui pelo course ID. No final a gente pode excluir isso aqui e pronto, temos o cancelamento da matrícula também 100% independente da ORM. Beleza, a gente esqueceu de uma coisa aqui que era injetar os repositórios, né? Tem bastante repositório interface para injetar no estudantes, né? Vamos alterando aqui, um por um. Vai ficar faltando um ainda. Que é o de cancelamento. Ótimo. Beleza, separamos toda a nossa persistência, tudo que é relativo ao RM nós separamos aqui dentro das interfaces. O resto, tudo que a gente for ver aqui já não está mais dependendo diretamente da ORM. Então o que a gente tem, o que a gente pode ter aqui é uma dependência indireta da ORM que é em relação ao model, mas a gente também vai corrigir essa dependência aqui nas próximas videoaulas. Nesse momento, o que a gente conseguiu implementar foi a segregação de interfaces, então a gente não depende
Cada aplicação aqui, por exemplo, a matrícula não depende de todo o repositório de cursos ou todo o repositório de estudantes, como a documentação do Laravel sugere, certo? Mas a gente tem tudo separado, isso vai facilitar bastante para a gente na hora que a gente for refatorar isso aqui e testar. Bom, se a gente for verificar todo o caminho, incluindo desde os controllers, o que a gente tem é aqui chama a criação do curso de forma separada, e a criação de curso depende, por sua vez, da persistência do repositório e cria e persiste o curso. Porém, isso tudo sem depender necessariamente da ORM, beleza? O que está faltando para a gente fazer aqui, uma última alteração, que é basicamente listar os estudantes. No caso dos cursos, listar os estudantes e listar os cursos. Porque a gente tem essa questão do ID. Se o ID for 0 ou o ID tiver um valor. Certo? O que a gente vai fazer aqui vai ser injetar um find do repositório diretamente no controller. Não tem problema. Isso que a gente vai fazer não. A gente vai fazer aqui no estudantes um iFind student. Aliás, find students, certo? A gente vai criar essa interface, porém essa interface fica aqui e não lá na aplicação. Lembrem-se que a interface ela sempre fica do lado do cliente, nunca do lado do fornecedor. Find students e vamos criar a função find. Ótimo. E a gente vai receber um ID. Beleza. A partir desse momento a gente importa essa classe aqui. Esse finder a gente inicializa. Podemos inclusive apagar isso aqui. E nós vamos trocar, na verdade, esse students pelo this finder find, passando o ID. Agora a gente vai no Students Repository. Vamos aplicar o iFind Students. E aqui a gente vai colar essa lógica, porém, apenas um detalhe. A gente vai retornar diretamente. Ótimo, ficou mais limpo, ficou mais clean a função e agora o nosso controller ficou ainda menor e mais bonito, sem depender de trocentas coisas diferentes. Ótimo, a gente vai fazer a mesma coisa para o curso, mas antes a gente vai injetar essa interface que a gente acabou de criar. iFind Students, pronto. Feito o binding. Agora nós vamos focar no Courses Controller. Mesma coisa aqui. A gente vai criar o iFind Courses Finder e vamos criar essa interface. Lembrando de novo aqui a interface sempre do lado do cliente.
namespace app http barra interface find courses e aqui sim function. E o que a gente vai fazer aqui é find, que vai receber um int id. Ótimo. Vamos importar aqui. Vamos inicializar o campo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que fez nos estudantes. Find, passando o ID. Ótimo. Agora a gente entra aqui na pasta de infraestrutura, a persistência via eloquente, só que agora é no curso. E a gente vai incluir aqui o find courses, no qual a gente vai tirar isso aqui e colar aqui. Vamos substituir isso aqui por return, isso aqui por return, e ótimo. Pronto. Nós temos agora todo o nosso projeto. Ele possui a ORM inteira dele separada em um lugar só, que é na pasta de infraestrutura. Entretanto, cabe lembrar aqui que a gente ainda vai alterar essa questão do course e do student aqui, que ainda está altamente dependente da ORM, certo? No entanto, faltou eu incluir aqui, né, no course repository find courses. Ótimo. Beleza. Injetamos e fizemos o bind de todas as dependências. E o que nós conseguimos foi um projeto agora muito mais independente da sua ORM. Olha só como o nosso controller está bem mais limpo, bem mais clean e apenas injeta as dependências. Não só mais isso, agora também está mais fácil agora da gente testar as nossas aplicações, testar as nossas regras de negócio, que vai ser, aliás, a matéria das nossas próximas videoaulas. Por hoje, por essa aula é só. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, qualquer crítica, pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida também, por favor. Bom, por isso é hoje. Então eu vou comentar aqui. E tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais, até a próxima aula.